Disney. A Rapunzel se empolgou e perdeu o sapatinho. A mulher comendo biscoito na frente do biscoito. Esse tombo maravilhoso do Stitch. E esse pateta tentando disfarçar quando cai. O Chewbacca assustando essa mulher. E essa mulher deu em cima do Gaston, esquecendo que ele é o Gaston. Gaston, my boyfriend just broke up with me. Will you go out with me? O Stitch é o melhor personagem e ninguém me convence do contrário. Pérolas da Disney. A Rapunzel se empolgou e perdeu o sapatinho. A mulher comendo biscoito na frente do biscoito. Esse tombo maravilhoso do Stitch. E esse pateta tentando disfarçar quando cai. O Chewbacca assustando essa mulher. E essa mulher deu em cima do Gaston, esquecendo que ele é o Gaston. Gaston, my boyfriend just broke up with me. Will you go out with me? O Stitch é o melhor personagem e ninguém me convence do contrário. Recentemente na internet, um homem começou a compartilhar várias imagens provocativas e explícitas da Taylor Swift, todas geradas por inteligência artificial, todas falsas. Elas viralizaram e o homem por trás dessas imagens está pagando o preço. O homem, que tinha o nome de usuário ZVBear, começou a postar várias coisas na internet, falando que não se importava em quão fortes as fãs da Taylor Swift eram, que elas nunca iam achar ele. Dizendo que ele era que nem o Coringa e usava nomes, endereços e telefones falsos pra tudo que ele fazia. Que ele nunca ia perder. Ele estava errado. A gente deveria saber que você não mexe com fãs da Taylor Swift. E não demorou nada pra elas acharem todas as informações desse cara. Acharam o nome completo dele, que é Zubair Abdi. Acharam a cidade que ele morava, que era Toronto. A universidade que ele estudou, incluindo várias fotos dele que, obviamente, ele não tinha postado. A Taylor Swift tá considerando processar esse cara e até o governo dos Estados Unidos tá pensando em se envolver, porque isso é crime. Porque a Casa Branca lançou um comunicado falando que essas imagens são alarmantes e eles podem fazer alguma coisa. Mensagens secretas em logos famosos. Muita gente acha que o logo do navegador Firefox é uma raposa circulando o mundo. Mas isso não é uma raposa. Firefox é o nome em inglês do panda vermelho chinês. Então esse bicho, na verdade, é um pandinha. O logo do History Channel é só um retângulo amarelo, né? Errado. Ele, na verdade, simboliza uma porta que é aberta para todo o conhecimento que você adquire quando assiste o canal. O logo do Airbnb tem 3 partes diferentes. A cabeça de uma pessoa, que representa o cliente. O símbolo de localização, que representa o lugar onde a hospedagem fica. E um coração, que representa o amor da empresa aos clientes. E quando junta tudo isso, vira o logo que todo mundo conhece. Nomes que são banidos em outros países. Nos Estados Unidos, o nome do seu filho não pode incluir nem números nem símbolos, nem usar palavras ofensivas como Hitler. Na França, o nome Príncipe William é proibido. A criança provavelmente vai sofrer bullying. Já na Dinamarca, o nome macaco é proibido, porque eles acham que ninguém além de um macaco deveria ter esse nome e também geraria bastante bullying. Na Alemanha, o nome pedra é proibido, porque, segundo o governo, uma criança não pode se identificar como uma pedra. É sério, isso é o que tá escrito na lei. Na Malásia, o nome maçã e violeta são proibidos, porque os nomes relacionados à natureza não são bem vistos. No Japão, o nome Mizuko é proibido, porque combina a palavra água e bebê, e remete a um bebê que já nasce morto. E por último, no país de Gales, uma mulher tentou chamar o seu filho de cianeto. Sim, o veneno. Mas o tribunal negou porque achou que o bebê ia sofrer bullying se tivesse esse nome. Ainda bem que alguém tem bom senso. É por isso que você nunca deve encostar na cabeça de um bebê. Eles nascem com uma parte mole na cabeça chamada moleira, que é uma parte onde os ossos da cabeça ainda não se juntaram. Ela é protegida por uma membrana, mas ainda assim é muito sensível e pode dar muito ruim se você encostar. Esse buraco se junta aos poucos e fecha até os 18 meses. Em 2020, um cara invadiu uma padaria de madrugada pra roubar bolinhos, mas assim que entrou, ele esqueceu o que tinha ido fazer. Ele então tirou uma selfie com seu óculos de sol laranja, pegou uma vassoura e começou a limpar o chão. Depois de deixar tudo brilhando, ele finalmente lembrou da sua missão e saiu de lá com 6 bolinhos. Quando a dona chegou de manhã e viu tudo isso nas câmeras, ela achou muito engraçado e não conseguiu nem ficar brava. E alguns dias depois, o homem mandou mensagem pedindo desculpas e ela respondeu do melhor jeito possível, fazendo um cupcake com o seu famoso óculos laranja. Em 2020, um cara invadiu uma padaria de madrugada pra roubar bolinhos, mas assim que entrou, ele esqueceu o que tinha ido fazer. Ele então tirou uma selfie com seu óculos de sol laranja, pegou uma vassoura e começou a limpar o chão. Depois de deixar tudo brilhando, ele finalmente lembrou da sua missão e saiu de lá com 6 bolinhos. Quando a dona chegou de manhã e viu tudo isso nas câmeras, ela achou muito engraçado e não conseguiu nem ficar brava. E alguns dias depois, o homem mandou mensagem pedindo desculpas e ela respondeu do melhor jeito possível, fazendo um cupcake com o seu famoso óculos laranja. Você sabia que as fotos antigas têm Photoshop? Você provavelmente já viu fotos dessa época e ficou
impressionado porque todo mundo era lindo sem edição. Eu tô aqui pra estragar sua ilusão, existia edição sim. Pra arrumar erros e defeitos de foto era um processo bem mais demorado e artesanal do que hoje em dia. Os retocadores de foto da época usavam tintas e lápis especiais direto no negativo da foto. Desenhando com movimentos circulares e suaves, por exemplo, dava pra borrar a textura da pele. Dava pra apagar espinhas e manchas na pele com um lápis que neutralizava essa cor. Olheiras eram apagadas usando um lápis roxo e movimentos circulares. Dava até pra branquear os dentes usando um lápis que bloqueava a cor amarela. Esse processo era ainda mais simples quando as fotos ainda eram em preto e branco, porque eles precisavam só de alguns lápis em alguns tons de cinza. E aí eles trabalhavam basicamente escurecendo o que eles não queriam mostrar e clareando o que eles queriam evidenciar. Eles até pintavam o fundo em cima do corpo das mulheres pra deixar a cintura mais fina. O ser humano não muda mesmo, né? O quão raro é o seu corpo? Só 50% das pessoas conseguem colocar o punho inteiro dentro da boca. E menos pessoas ainda conseguem tirar. Mas enfim, só 0,1% das pessoas conseguem encostar a palma da mão no ombro. E se você conseguir é extremamente raro. Só 33% das pessoas sabem como assoviar. 40% das pessoas do mundo não sentem nenhum tipo de cosquinha. E só 7% conseguem fazer cosquinha nelas mesmas. Cerca de 65% das pessoas conseguem enrolar a língua. Mas só 14% conseguem fazer língua de trevo. E por fim, 10% das pessoas têm o dedo de Morton, que é quando o seu polegar do pé é menor do que o dedo do lado dele. O que aconteceria se a Terceira Guerra Mundial começasse amanhã? Poucos minutos depois do começo da guerra, todos os países fechariam suas fronteiras, causando congestionamentos em todos os lugares. Mas o mais preocupante seriam as armas nucleares. Se 70% delas fossem ativadas ao mesmo tempo, até cerca de 100 milhões de pessoas morreriam instantaneamente. E essas aqui seriam as áreas do planeta mais afetadas. Com isso, o planeta ficaria tão contaminado que a luz do sol praticamente não seria mais visível. E a conexão com a internet ia acabar no mundo inteiro. Só alguns dias depois, a produção de alimentos entraria em colapso, deixando 2 bilhões de pessoas praticamente sem comida. Só um mês depois do começo da guerra, a camada de ozônio já estaria destruída e o clima do planeta estaria um caos. Um ano depois, bilhões de pessoas já teriam falecido e precisaria de mais de 50 anos para que o planeta começasse a se recuperar. Mas isso não vai acontecer, né, gente? Feliz 2025! Esse é o som mais alto do universo. Eu já mostrei pra vocês o som mais alto da Terra antes, que foi a erupção do vulcão Krakatoa em 1883. Mas o som mais alto do universo é muito mais alto do que isso. E ele é a colisão de 2 buracos negros. Eles são 30 vezes maiores que o Sol e os cientistas converteram as ondas que isso gerou em um barulho. Ele é 50 vezes mais poderoso do que toda a energia de todas as estrelas do nosso universo observável. Anúncios mais criativos de todos os tempos. Esse anúncio escrito no Paint que diz: procuramos designer gráfico autoexplicativo. Essa empresa de TV hiperrealista que fez uma pegadinha pra anunciar a TV deles, em que eles fingiam que a TV era uma janela e que o mundo tava acabando. Essa propaganda de preservativo que mostra a diferença do preço de um carrinho de bebê para uma pequena camisa. Essa propaganda da Hyde, genial. E essa propaganda de um álcool gel que mostra onde você realmente tá segurando. Me fez ter vontade de comprar o álcool gel, eu acho que funcionou. Os lugares mais protegidos da Terra. O cofre da receita da Coca-Cola. A fórmula original da bebida foi criada em 1886 e sempre foi mantida segredo. E em 1925 foi colocada em um cofre, onde ficou até 2007. Esse ano ela foi levada para um cofre ainda mais seguro no Museu da Coca-Cola. Nesse ano, ela foi levada para um cofre ainda mais seguro no Museu da Coca-Cola. E até hoje, poucas pessoas no mundo sabem qual é essa receita. Cofre do Banco da Reserva Federal nos Estados Unidos. Dentro dele tem mais de 6 mil toneladas de ouro, que valem 200 bilhões de dólares. O cofre tá enterrado a mais de 24 metros do chão e só dá pra chegar lá de elevador. Você precisa colocar várias senhas e usar várias chaves pra conseguir entrar ali. E a única entrada é bloqueada por uma porta de aço de 3 metros. Por fim, Fort Knox, que guarda a maior parte do ouro dos Estados Unidos. Só olhando ele, tem mais de 30 mil guardas, além de 4 camadas de barreiras físicas, sensores de movimento e câmeras. As janelas são a prova de quebra e fogo. A porta da frente tem 22 toneladas e só abre quando vários funcionários colocam as suas senhas, que mudam todos os dias. E o ouro de lá equivale a 274 bilhões de dólares. Os piores brinquedos já criados. Em 1975, a Mattel criou uma boneca da irmã da Barbie, a Skipper. Ela parecia uma boneca adolescente normal,
mas quando você girava o braço dela, o busto da boneca começava a crescer. Essa mudança no corpo da boneca gerou muita polêmica e ela foi cancelada. O boneco Baby Wee tinha um design extremamente realista. Quando você dava água pro boneco, ele fazia xixi e molhava a fralda. Quando as meninas iam trocar essa fralda, descobriam que as partes íntimas do boneco eram extremamente detalhadas, o que também fez ele ser cancelado. Acredite se quiser, mas em algum momento alguém teve a ideia de um brinquedo de casa funerária. Ao invés de sentar as bonecas para tomarem chá, elas sentavam do lado de um caixão para velar um corpo. E por fim, a empresa Play-Doh criou um kit de massinhas em que as crianças podiam criar cocô. Obviamente, isso também foi cancelado depois de um tempo.